Saudações, família. Ouvi muitos alaridos no caso Boderbala. Pessoal, vocês precisam entender uma coisa. O achismo perde o poder quando estamos mediante a algo legal, mediante a algo que é típico. Percebam isso. Nós temos uma lei angolana e esta lei nos orienta. E quando você age em desconformidade com esta lei, você deve ser sancionado ou deve ser responsabilizado criminalmente. Vamos subsumir os fatos ao direito. Primeiro precisamos de saber que a Constituição angolana é clara, não é, em relação à publicidade enganosa e trata com muita seriedade. Não é um assunto de brincadeira, não é uma conversa de bares, muito menos de TikToks ou assuntos de fofoca. A Constituição da República de Angola, no seu artigo 78, fala sobre os direitos do consumidor. O número 1 diz que o consumidor tem o direito de qualidade de bens e serviços, tem direito à informação e esclarecimento. O número 2 diz que garante a proteção de bens e serviços, a saúde e a vida, por um lado. Por outro lado, diz que estabelece o ressarcimento pelos fatos ou pelos danos sofridos. Aquela pessoa que sofreu algum determinado dano fruto de uma publicidade enganosa deve ser ressarcida. Para melhor percepção, deve ser indemnizada. O número 3 fala que são proibidas todas as formas de publicidades ocultas, indiretas ou enganosas. Quando você omite um facto numa publicidade, você está a cometer um crime. Você está a falhar. Mais do que falhar, você está a violar uma norma. Além da Constituição da República Angolana, há a Lei de Defesa do Consumidor, que é a Lei 15/3 de julho. Esta lei, mais do que proteger o consumidor, ela proíbe o exagero e a omissão na publicidade. E a Boderbala, até certo ponto, exagerou. Quando diz que fez a cirurgia numa sexta-feira e na segunda-feira já estava a trabalhar, a Boderbala exagerou. Sabemos que isso é mentira. Não é possível. Portanto, aqui a omissão, o exagero, a falsa publicidade que leva a outra pessoa a cometer erros. Quando a publicidade é contrária àquilo que é legal ou tipificado, né, ou já está tipificado, então a publicidade violou uma determinada norma. Portanto, mas Albertina, a senhora fez o procedimento porque quis. Não, ATT, pessoal. A senhora fez o procedimento porque alguém que publicitou, não é? Alegou que não era uma cirurgia invasiva. E nós sabemos que o procedimento de hidrolipo, se eu não estiver em erro, corrijam-me por favor, é invasivo. A Boderbala, ao afirmar que não é invasivo, ela já viola a lei da publicidade. Houve aí exagero, não houve transparência, passou uma informação oculta, falsa. E o consumidor tem a proteção da lei. Portanto, é necessário que os familiares da vítima guardem esses vídeos, não é? Que ela afirmava que é um procedimento não invasivo, que fez no dia A1 e saiu no dia 2 ou 3, para então, quando estiverem mediante ao tribunal, apresentarem tudo isso ao Ministério Público, porque isso vai inocentar a vítima. E fica bem claro que, independentemente da negligência da vítima, o fato dela não investigar sobre um determinado assunto porque era a vida dela, não exclui a ilicitude, não é? Que aconteceu, não elimina, não despenaliza aquilo que é penal. E falando em pena, não é, ou penalização, o Código Penal angolano, no seu artigo 452, fala exatamente sobre a publicidade enganosa. Mais do que falar, ele condena, ele reprova, ele criminaliza esta ação. A publicidade enganosa. E outra coisa, pessoal, estamos aqui na publicidade, não é? Esse procedimento resultou não só num dano, mas também um dano moral, mas também a perda, não é, de uma vida. Resultou em morte, digamos assim. E é necessário que todos vocês saibam que
Se o Ministério Público conseguir provar que houve aí uma negligência, a atuação da falsa esteticista, não é o falsa cirurgiã, pode ser vista como um homicídio por negligência, ou até mesmo um homicídio doloso. Aí houve um dolo eventual. Portanto, é uma situação extremamente delicada e sensível que deve ser tratada com muita responsabilidade. Quanto a Buderbala não vai sair impune dessa história. E eu, Albertina, peço encarecidamente aos familiares da vítima, volto aqui a endereçar os meus sentimentos de pesar à família enlutada, mas ainda assim aconselho que abram um processo civil, um processo civil, vão até o Tribunal Civil e intentem uma ação contra a Buderbala, exigindo uma indemnização. Peçam indemnização, porque a lei vos concede este direito. Peçam uma indemnização e levem a Buderbala ao Tribunal Civil. Ela deve ser responsabilizada civilmente e posteriormente deve ser responsabilizada criminalmente. Ela possivelmente vai ser arrolada neste processo que está a decorrer contra a falsa cirurgiã, mas abram imediatamente um processo a pedir indemnização pelos danos morais, danos materiais e até mesmo pela vida, não é? Obviamente que nada vai trazer ela de volta, mas ainda assim responsabilizar os infratores. Portanto, a família não deve parar, devem correr atrás desse processo, não permitam que arquivem esse processo, porque é uma vida e a Constituição angolana, assim como o Estado angolano, protege e respeita a vida da pessoa humana, que é inviolável nos termos do artigo 30.